Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal A Fonte. Eu, Bárbara, novamente estou aqui para trazer um episódio maravilhoso para você. E hoje, junto com o pastor Ronir, que também vai ser aqui meu companheiro, meu host, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história do André, não é, pastor? Sim, vamos estar juntos. É. E hoje o André vai compartilhar com a gente um pouco da história dele. Ele estava aqui comentando comigo e com o pastor que ele não cresceu em um lar cristão. E vamos começar por Também. aí. Conta um pouquinho mais pra gente, que ele só deixou a gente aqui com vontade, quero mais. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de fazer parte do canal e desse episódio. A minha infância, como eu estava contando para vocês, hoje eu vejo como um episódio da minha vida que foi muito importante, mas ele não estava plugado ao lar realmente cristão, né? Eu tenho a minha mãe de criação, que ela sim, ela era católica, cristã, mas ela não era praticante, como a gente chama, né? Aquela pessoa que estava todo domingo ali na missa, com contato direto com a igreja. Era uma pessoa de muita fé, me deixou muitos ensinamentos. Mas o que me chamou muita atenção era a senhora que trabalhava para ela. Ela era uma pessoa já crente da igreja evangélica, estava sempre de posse ali da Bíblia, sempre tinha muito. Eu cresci à beira daquela senhora que sempre falava de Deus para mim, que Deus era uma coisa legal, era uma coisa boa, era interessante, que eu tinha que ir para o caminho. Mas com os anos foram se passando, né? Ela acabou por sair lá da casa, eu também fui crescendo, fui para minha adolescência, mas fiquei sempre com aquilo de buscar o que ela plantou em mim, que realmente ficou uma semente plantada ali, eu sempre busquei a Deus. Até que a minha mãe, mesmo biológica, começou a ter muito contato com o centro espírita. E a partir dali eu fiquei encantado com aquilo, existia um grupo musical e a música já era uma coisa que me encantava muito. Minha mãe passou a cantar nesse grupo espírita e eu passei anos dentro desse centro espírita. Mas alguma coisa estava faltando. Estava sempre alguma coisa faltando ali. E foi quando na minha vida eu, através dessa falta, resolvi fazer outras coisas, né? Quando eu entrei ali na minha adolescência, saí da minha infância, quis viver só a música. E aí foi quando tudo veio a dar mais errado, né? Eu passei a me envolver mais com a noite, né? Somente com a música secular. Passei a ter contato com droga, com álcool. Então, e aquilo começou a gerar uma rebeldia ali dentro de mim que me alimentou durante muito tempo, né? E a gente sabe que as coisas do mundo alimentam e iludem a gente. Durante aí anos iludido, achando que aquilo aqui era a vida, né? Que eu tinha descoberto. Meu pai e a minha mãe não me criaram, eu fui criado por essa senhora, né? Por uma senhora que era minha tia. E quando foi já no começo da fase adulta, foi que as coisas foram começando a se encaixar, né? Eu vi que a vida que eu tinha realmente não fazia sentido nenhum. Nunca tive essa coisa, tá? Um bom emprego, ter muito dinheiro e minha busca foi essa. Eu sempre, na minha cabeça, cara, eu quero ter um bom casamento, quero ter filhos, quero construir algo legal. E foi na fase adulta que eu vi que isso não ia acontecer. Eu continuasse tendo o estilo de vida que eu tinha, que era viver à noite, a música. Fui muito tempo também, tive vícios em algumas drogas também, foi um momento horrível da minha vida. E uma certa hora eu resolvi, criei uma empresa lá no Brasil, começou a dar muito certo. Foi quando eu participei do Shark Tank Brasil, que é um programa de investidores. Aí a minha vida deu um boom assim muito grande. Eu conheci o dono da Chili Beans, conheci investidores em grande nome no Brasil. Comecei a viajar muito e aquilo me empolgou de novo, né? Eu disse, poxa, será que a vida é isso, né? Ser empresário, será que é isso? Começou a me dar muito ânimo e de repente, a gente sabe que as coisas do mundo não alimentam como deveria, né? E no meio desse processo eu vi que também aquilo não estava me fazendo feliz, sabe? Foi quando meu filho nasceu, eu comecei a não ver o período do primeiro e do segundo ano dele, estava sempre trabalhando, quase não estava mais com ele. Eu disse, não, não, Deus, não é isso, eu não quero ficar longe da minha família. E Portugal apareceu na minha vida nesse momento. E eu fiquei, me lembro que eu sempre conversei com Deus, né? Hoje eu sei que é oração, né?
que é a oração, mas eu sempre conversei muito com Deus. Eu disse, Deus, eu acho que não é isso que eu quero, eu não quero ficar nessa empresa, está dando certo, mas eu acho que não me satisfaz. E ele colocou na minha cabeça Portugal, e eu acabei, projeto de empresa que eu tinha lá, eu trouxe para cá, mandei para as incubadoras de Portugal, e fui aceito, né? Recebi mais de 15 aceites, né, no processo de startup aqui em Portugal. Aí ganhei o visto, vim de tudo, convenci a minha esposa, meu filho pequenininho, o Cauã tinha 3 anos, e eu fiz, vamos embora, vamos largar tudo. E o pessoal, você é maluco, cara, você vai largar tudo aqui, mano. Tipo, a gente tava com uma loja em shopping já das coisas que a gente fazia, e eu disse, não, os meus sócios ficaram malucos comigo, né? Eu vendi a minha parte e fui embora. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu comecei a construir essa nova fase e veio o Covid. E tudo foi por água abaixo. Eu fiz, Senhor, por que você me trouxe para esse Foi pra quê? Será que foi pra passar por isso mesmo, pai? E eu me vi sem chão. E sem chão outra vez. Foi uma situação muito complicada. Minha mulher chorava para voltar pro Brasil. E a partir daí eu fui tentando entender por que eu estava aqui. Foi quando eu conheci uma igreja batista no Porto. E através do padrinho do meu filho, que era português, que estava lá, olha, cara, tá esse momento, vamos lá e tal, não sei o quê. E lá estava precisando de um baterista pro louvor. Eu não toco bateria, mas sei alguma coisa, né? E aquilo me empolgou muito, foi uma porta que se abriu no mundo evangélico para mim. Eu fiz, me permiti, fui. E lá Deus me mostrou por que ele me trouxe para Portugal. Eu fui conhecendo o verdadeiro evangelho, desconstruindo as coisas que eu tinha a respeito de Deus, aonde eu achava que ele estava, as coisas começaram a acontecer e as respostas começaram a vir. E lá eu fui batizado nas águas, foi quando as coisas realmente começaram a se encaminhar. Eu me lembro muito de um dia, pode ser que eu me emocione falando disso, mas porque foi algo muito forte. Isso é muito bom. As coisas estavam dando super errado. E eu e a minha mulher, a gente sabia já que 2 dias para frente a gente não ia ter mais o que comer. Eu cheguei nesse nível, vim super bem, mas chegou uma hora que isso aconteceu na minha vida. E eu me lembro que eu me ajoelhei com a Marília e a gente fez assim, Senhor, tu estás conosco, não deixa que falte o alimento para a gente, né? E 24 horas, em menos de 24 horas, uma senhora bateu na minha porta e falou assim, olha, fulana de tal aqui mandou entregar isso para vocês. E eu não sabia quem era essa mulher. Até hoje a gente lembra desse nome, eu não sei quem é essa pessoa. E a mulher com uma feira enorme, assim, na nossa porta. E eu fiz assim, nossa, Deus tá conosco, né? E aquilo foi realmente muito forte. E a partir desse dia eu não larguei mais. Eu disse, nossa, nunca mais vou largar o Senhor. A partir daí, estudar a Bíblia, fui viver o Evangelho, Sim, né? Porque o Evangelho é para ser vivido, verdade. né? O meu testemunho é esse, é que as pessoas procurem esse relacionamento, sabe? Eu não procurei ser um estudioso da Bíblia logo de cara e saber tudo de cós salteado na ponta da língua. Eu queria viver aquilo. E o relacionamento com Deus acho que me permitiu sair desse limbo, sabe? Acreditar que as coisas podiam virar de novo, que ele poderia mudar a minha vida, que aquilo não era o fim para mim e que algo melhor estava por vir. E realmente foi o que aconteceu. Algo melhor, as coisas foram melhorando. Eu consegui um emprego, as coisas melhoraram, a minha mulher começou a trabalhar e por aí vai. Resumidamente, você falou da infância, mas eu acabei contando. Mas top! Já emendou e foi uma benção. Olha aí, pastor. Deus tirou, fez ele sair lá do Brasil, ele conheceu o verdadeiro Deus aqui na Europa. E é interessante, bem no começo do testemunho, você falou que estava procurando o sentido da vida. Sim. Sentido da vida, você falou isso bem no começo, né? E depois você também ao chegar aqui em Portugal, você conheceu uma igreja batista, né? Sim. Se batizou muito. E depois daquilo dali, você pôde reparar
o sentido da vida começou a aparecer. Exato. Nós podemos entender que o sentido da vida que todas as pessoas precisam, ela está em Jesus Cristo. Quando nós encontramos a Jesus, era espírita, Exato. eu também era, só que eu era do baixo espiritismo, né? Eu era da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Não sei se você era do espiritismo, autoespiritismo, que era Allan Kardec. O kardecista, exatamente. Kardecismo. E eu também procurava esse sentido da vida, Bárbara. Sempre procurei. Desde os meus 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, eu já estava pensando, igual você estava pensando, quando você, antes de vir para Portugal, estava com essas ideias. Isso me chamou muita atenção. Você encontrou o sentido da vida quando encontrou com Jesus. Somente Jesus, ele pode nos dar uma direção, um sentido. Por que eu estou vivo? Muito interessante, né, Bárbara? Muito interessante. Enquanto o André falava, eu fiquei pensando, porque se o Espiritismo, ele deveria te aproximar de Jesus, né? Fala de Jesus no Espiritismo, não fala? Fala. E por que vocês acham, que vocês já viveram isso, por que vocês acham que estar dentro do Espiritismo não dá essa sensação não, essa necessidade de uma santificação, buscar uma santificação, porque como o André falou, ele estava ali dentro, mas ele estava vivendo no mundo, ele conheceu as drogas, conheceu o álcool, conheceu o mundo. E por que as pessoas que participam dessa religião, elas sentem que não estão completas, tá faltando algo? Por que vocês acham que existe esse sentimento de não estar completo, falta algo ainda? Na experiência que eu tive no kardecismo, vou falar aqui com muito respeito, porque eu tenho amigos que ainda são espíritas e eu respeito muito todos eles e qualquer pessoa que seja espírita, mas o fato é que o espiritismo, eu acho que ele é voltado muito para você mesmo. Até a própria salvação dentro do espiritismo, que é você reencarnar, ou seja, a tua salvação depende de você. É você vir em uma próxima vida e melhorar. É você ir depois ir para outra vida e melhorar mais um pouco. Então, assim, a tua salvação não está ligada a Jesus. Jesus, no Espiritismo, eles falam muito bem de Jesus. Eu acho bacana, legal, mas Jesus não é posto como um salvador. É você que a salvação depende de você mesmo, porque você vai reencarnando até que você fica perfeito e não precisa mais reencarnar. A reencarnação no kardecismo é exatamente isso, é você reencarnar para você melhorar. Olha, se você matou alguém, na próxima reencarnação vão matar teu filho, então você vai ter que aprender a lidar com isso. Depois na outra você vai ter que lidar com outra coisa. Então, assim, eu percebi hoje, depois de muitos anos, naquela altura eu não percebia isso, que o espiritismo está ligado às próprias pessoas, né? Eles tiram Jesus da salvação. Então, eu acho que e era isso que hoje eu percebo que faltava para mim. Porque que eu não me sentia completo? Eu fazia boas ações, os lares espíritas fazem um trabalho excelente de ceder alimento para as pessoas. Eles fazem esse trabalho, né, nas ruas, né, com pessoas que estão passando necessidade. Eles fazem esse trabalho e é belíssimo esse trabalho. A gente se sente bem fazendo, mas isso não completa. E a gente sabe que Jesus tem que estar em primeiro lugar. Eu não estou fazendo aquilo para mim. Estou fazendo aquilo ali, estou ajudando uma pessoa necessitada para glorificar a Jesus, a Deus, não é na minha, né, em prol da minha necessidade. Eu acho que o espiritismo deixa faltar ali qualquer coisa nesse sentido, né? E uma outra coisa também que podemos perceber, não é só o espiritismo, toda e qualquer religião. Vou repetir, qualquer religião que não exige uma transformação interna dentro de mim, eu posso pensar que eu estou feliz, né? Mas lá, a hora que eu estou sozinho, no meu quarto, eu penso no meu futuro e a eternidade. Eu começo a pensar na vida após a morte. Começo a pensar no meu futuro. Essa religião que eu estou, essa denominação que eu estou, ela não exige uma regeneração da minha parte. Ela não exige uma mudança de vida. Mas uma mudança interna. Uma mudança externa, isso é fácil.
Eu ir entregar uma comida, uma roupa para alguém, isso é fácil. Mas e o meu coração? Como que está? Então, são duas coisas completamente diferentes, porque boas ações, deputados fazem, presidentes fazem, Sim. os governantes fazem, eles ajudam associações financeiramente com os seus bens. Mas toda e qualquer religião, pode ser a religião que você está, pode ser a religião que eu estou, se ela não exigir, se ela não pedir que eu mude de vida, que eu seja transformado internamente, esse vazio sempre vai acontecer na minha vida. Então, esse é o problema da maioria das pessoas. Eles estão dentro de uma denominação, mas eles não receberam essa transformação. Por isso que as primeiras palavras de Jesus para Nicodemos, no capítulo 3, no versículo 1 em diante do livro de João, foi essa. Ó, Nicodemos, você é religioso, você faz boas ações, você tem um vazio no seu coração, e você está dentro de uma religião. E se Nicodemos não tivesse um vazio no coração dele, ele não estava dentro de ele não ia procurar Jesus. Ele só foi procurar Jesus. Ele sentia um vazio na sua alma. E se você não entender isso, não vai adiantar nada. Porque a religião que eu estou, ela não trouxe uma transformação dentro de mim. Então aí o vazio continua. Sim. E também tem uma outra coisa no espiritismo que eu falei falar, é que não só a questão da salvação, né? O espiritismo também tem outras práticas, né? Tem a questão do passe, né? Do passe espiritual, né? Para cura, esse tipo de coisa, né? E também quando eles falam da questão do próprio Jesus, que Jesus é um espírito evoluído. Também tem uma outra coisa que é perigosa, que teologicamente não faz sentido, é que quando nós sabemos que, segundo a Bíblia, nós somos únicos diante de Deus. Deus, antes de me criar, ele já sabia quem eu era. Então, no Espiritismo, eles acreditam que a minha reencarnação, eu só estou em outro corpo, mas a alma é a mesma. É comum no Espiritismo você dizer, olha, eu acho que fulano é a reencarnação de cicrano. Então, tipo, você é a mesma pessoa com outro corpo, entendeu? É a mesma alma em outro corpo. Então, isso já vai de encontro à teologia bíblica, né? Isso não faz o menor sentido, né? E o próprio Allan Kardec, na verdade, ele não é o Allan Kardec. Allan Kardec, todo o espírita sabe disso, eu sei disso. Ele é Leon Hippolyte Rivel, o nome dele. Ele dizia que ele era o espírito de Allan Kardec. O nome dele não é Allan Kardec, ele reencarnou Allan Kardec. Mas o Allan Kardec, o fundador do espiritismo, o nome dele é Leon Hippolyte Rivel. Olha aí, coisa Nossa, só estou dando uma base para isso que o André falou aqui dentro do próprio espiritismo. E isso também não é só o espiritismo. Todo o cristianismo em geral, toda e qualquer religião, toda e qualquer seita, se ela não trazer uma transformação interna que faz com que esse vazio na minha alma ele saia, esse vazio existe. O André ele veio para Portugal tentando preencher esse vazio. Exatamente. Ele estava abraçando uma sombra. Chegou aqui, ele começou a se descobrir. É a coisa mais gostosa, não tem coisa melhor do que isso. É muito bom, e a maneira como Deus se revela, a progressão das coisas e processo, né? Ele permite que a gente vá, sabe, saboreando ele assim aos poucos, ao ponto que você fica ali com uma sede dele incrível, é uma fonte realmente que saciável, uma água que jorra infinitamente. E já vão alguns anos e cada vez eu tenho mais vontade de conhecer a ele, e novas coisas aparecem, ele vai me mostrando novos ensinamentos e é muito incrível a vida. É muito incrível mesmo. E como ele se revela, né? Por exemplo, essa questão que você contou de uma mulher levar as comidas, né, para vocês após uma oração. Incrível. Imagina, Deus está sempre se mostrando, se revelando para a gente. Ele tem as suas formas, né, de fazer com que a gente entenda, olha, eu estou aí com você.
sabe? Clama a mim, me Exato. chama, eu sou acessível. Exato. Eu tô aqui para te socorrer. E É muito lindo. E o que o pastor falou é verdade. Nossa, até me arrepio quando eu falo nisso, porque foi pela primeira vez que eu senti a presença dele. Sabe, eu sempre Glória a busquei Deus. ele, mas a primeira vez que eu me senti preenchido de verdade, que cada espaço foi preenchido, e eu fiz, nossa, isso é verdade, pela primeira vez eu senti isso. Foi nesse dia. E, como eu disse a vocês, foi a promessa que eu fiz para mim mesmo. Senhor, nunca mais eu te largo. Agora eu vou ficar no teu pé, agora para sempre. Glória a Deus. Eu vou ficar no teu pé agora. Aham. E assim, hoje eu vejo o meu filho orando. Meu filho hoje tem 10 anos, então ele viveu essa minha fase desde os 4, né? Então são mais ou menos 6 anos que eu estou buscando o verdadeiro Deus e a Cristo. E hoje eu vejo orando, vejo meu filho acordando e às vezes pedindo a Deus, conversando com Deus. Isso me deixa muito feliz. Porque é o maior tesouro que eu posso deixar para ele, é a maior herança que eu posso deixar para ele. É o amor pelo Senhor, né? Ele conhecer os valores, né? No mundo que é tão difícil. Pessoas adultas com tanta inteligência, tão cegas para as coisas espirituais. E ver um rapazinho de 10 anos já com essa sede por Deus é um presente muito bom. E o exemplo que você dá, né? O André ele tem um canal no YouTube, que é Jesus é Real. A gente estuda teologia. Então, assim, o André tá sempre buscando e o seu filho vê isso, né? Ele vê como você ama Deus, como você busca Deus, como você quer conhecer cada vez mais de Deus e falar de Deus também através do teu canal, das tuas redes sociais. Isso é um exemplo maravilhoso para o teu filho. Toda gravação que eu faço, ele sempre está lá à minha beira e ele agora quer sempre tocar, aprender um instrumento novo, né? Eu até estou controlando ele um pouco, porque ele está sempre saltando de uma coisa para outra. Calma, filho, primeiro aprende isso, vai até o final, respeita o processo da coisa. E a gente também tem uma célula nos finais de semana, a gente também toca louvor nessa célula, ele está sempre querendo participar também. Quer muito quer ser cantor, quer louvar e quer trabalhar para o Ministério do Louvor, mas quer ser cantor, mas quer aprender piano, enfim, vou direcionando ele à medida que Deus quer e ele vai mostrando o talento dele. Isso tem sido muito gostoso viver isso. Glória a Deus. Top. E algo que me chamou a atenção em relação ao espiritismo, que eu nunca tinha prestado atenção, é essa questão de a salvação, né? Ser uma coisa de cada um, dessa coisa de reencarnar. Imagine o peso disso, você ter o peso da própria salvação, é algo que a gente não consegue suportar. É como antigamente, ninguém foi salvo na época da lei, né? do Antigo Testamento. A gente precisa de Jesus e reconhecer ele como o nosso único Salvador. Então, imagine uma pessoa passar uma vida inteira buscando a salvação, buscando ela ser digna e capaz de ela próprio salvar, sabe? Dela chegar a um ponto de, não, agora eu já tô boa para já atingir o nível máximo de perfeição e sou salva. É algo que a gente não consegue fazer. Somos pecadores e se a gente não tiver em mente que nós necessitamos de Jesus, sem ele não existe salvação, a gente não consegue. E a gente fica nessa busca e nesse vazio também, nessa busca que a gente nunca vai encontrar nada para preencher. E realmente é em Jesus que tem tudo que a gente precisa. É nele que a gente encontra. Exato. Eu acho que uma das coisas que a gente sabe que o inimigo é muito bom e ele é astuto, é o poder que ele tem de nos distrair. Várias outras religiões também fazem um pouco disso, né? Elas nos distraem com vários dogmas, com vários rituais, e você meio que parece que você está trocando com a entidade né, entidade superior. Então, eu fiz, não, vou fazer aqui uma boa ação e em troca eu vou melhorar nisso. Eu vou doar aqui tanto, e em troca eu vou pro sopão no domingo, porque depois do sopão eu vou conseguir o carro que eu tanto quero. Eu vou ajudar aqui esse meu irmão, porque na próxima encarnação isso vai estar quitado, então eu zerei o jogo, né? E uma coisa que me chamava a atenção é qual era o ponto da perfeição, como é que eu próprio vou me salvar e quando isso vai chegar? Sabe? Você não encontra a coisa não está bem equalizada, sabe? Não existe
uma função ali, matemática, que você consiga encaixar e dizer, não, a partir desse ponto agora eu estou salvo. A partir desse ponto. Então, como você falou, é um peso que vem para a pessoa, né, ser responsável pela própria salvação. A gente sabe que em Cristo Jesus já está tudo pago, então as coisas funcionam de uma maneira muito mais fluidas e justas a nível até espiritual, quando você entende o processo da salvação. Tudo aí se percebe como funciona e o que é de verdade é que faz mais sentido, né? Então, o que é que eu acho que as religiões fazem com muito respeito a todas? É que há uma distração muito grande dentro. Você se distrai com aqueles dogmas e aqueles rituais e você tá tudo bem. Por isso as pessoas só vão lá uma vez por semana e tá tudo bem. Pagou a diária, pagou, né? tá pago, pronto. Agora eu volto pra minha vida, né? Pagou a diária, tá tranquilo. Eu já fui essa semana, agora eu vou precisar de ir. Só na semana que vem. Entreguei o meu dízimo. Agora só mês que vem. Já entreguei minha oferta. Agora é só semana que vem. Esse é o grande problema. Todas as religiões, elas fixam em dogmas. Nós, na verdade, no século XXI, nós voltamos à Idade Média. Na Idade Média, as pessoas elas estavam literalmente barbarizadas em dogmas, coisas. Eles se esqueceram completamente do Deus vivo. O André ele disse agora há pouco, poxa, eu encontrei, foi bom demais. Eu já de quebra, já trouxe comigo o meu filho que está querendo fazer tudo. O André não dá uma controlada, ele faz tudo de uma vez. Ótimo. Mas as religiões, geralmente, elas fazem isso. Na Idade Média, ela fez isso. Concentrava nos dogmas. E esquecia-se do afeto com o Criador. Quando, na verdade, o Criador ele só deseja um relacionamento com Ele. Pessoal. Não é através de dogmas. Eu vou acender uma fogueira aqui para que Deus venha até mim. Isso não existe. O relacionamento é pessoal. É como o André chegar no seu pai e dizer, meu pai, quero falar com o senhor. Aí o pai vai dizer, acende uma fogueira, pega um cabrito e mata ele para você poder falar comigo. Hoje as igrejas estão fazendo isso, né? Eu acho muito interessante isso também, e até entrar em outro assunto, né? Estava conversando com um colega, né, explicando para ele, porque assim, os meus colegas de infância às vezes não entendem como o processo que eu passei. E alguns fazem piada e tudo bem, são meus amigos, eu até permito fazerem a piada, mas eu digo, olha, cuidado com toda piada, porque depois vai pesar para você. Mas alguns não, outros já chegam assim, muitos me chamam de Jimmy, né? Jimmy, o que aconteceu, cara, na tua vida para você estar assim hoje? E eu vou explicando para eles. Aí alguns começam a questionar devido à história, a própria história deles. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Cara, eu não acredito no que você está falando, Jimmy. A minha mãe acreditava na Bíblia, mas ela apanhou muito do meu pai. E nunca fez nada porque ela dizia que Deus... ela não podia fazer nada, Deus aceitava aquilo, que ela tinha que continuar com meu pai. E assim, eu não acredito. Eu acho que isso foi muito injusto com a minha mãe. Então, assim, eu acho que a nossa função como cristão hoje, o que Deus tocou meu coração é tentar explicar para as pessoas que chegam até mim como é que funciona a coisa, o verdadeiro processo que existe, que as coisas ruins que acontecem no mundo tem a ver com Deus, cara. É fruto da própria escolha que elas fazem. Então, assim, as pessoas têm uma mania de colocar tudo na culpa, né? A culpa é de Deus, cara, Deus permite que o mal aconteça. Por que que essa semana um colega de trabalho falou assim para mim, e é muito genuína, tá? A dúvida que as pessoas têm é muito genuína. E ele chegou assim para mim, já é um senhor, já tem um filho com autismo gravíssimo. Ele chegou assim para mim, e eu tava falando com um colega dele, ele tava só escutando o que eu falava, né? Eu tentando evangelizar um colega dele, e ele tava chegou para mim e fez: "Olha, eu tenho uma pergunta para você. Que dívida é essa que eu tenho com esse Deus que meu filho sofre tanto e nunca fez nada para ninguém? Que dívida é essa?" Eu percebi que era uma dúvida assim genuína. Então assim, eu olhei assim e fiz, cara, eu preciso estar preparado para quando surgir essas pessoas na minha frente. Então assim,
verdadeiro cristão, eu acho que tem que ter esse papel e essa responsabilidade de saber responder de forma genuína a dúvida que as pessoas têm. Então, ali na hora eu comecei a conversar com ele e desconstruir aquele pensamento que as pessoas têm e é natural. Eu acho também que é fruto também do trabalho do inimigo de colocar e das religiões também que colocam isso na cabeça das pessoas. Nós temos que entender que o mal é uma escolha do homem. O mal é simplesmente Deus se afastando. Escolha. Deus está aonde as pessoas queiram que ele esteja. Deus está aqui nesse ambiente é porque todos aqui, nós queremos que ele esteja aqui, então ele se faz presente. Quem está num ambiente de trevas em que ninguém quer a presença dele, obviamente vai ser um ambiente horrível, né? Então, assim, eu acho que é muito importante o trabalho hoje do cristão e o foco no Jesus é real, na rádio resistência e com as pessoas que chegam até mim é esse. Fazer elas entenderem o verdadeiro Deus. E até num podcast também que eu gravei com um pastor, eu até trouxe para ele uma dúvida de uma colega, não sei se você vai lembrar, o pastor, ela falou assim, olha, eu gosto da Bíblia, viu? Mas o Deus do Antigo Testamento eu não gosto, não. O Deus do Antigo Testamento o Deus do Antigo Testamento é muito duro, né? Matava pessoas, então eu prefiro o do Novo. É mais amor, é mais bonzinho, né? Então, assim, eu acho que a nossa função hoje basicamente é essa, né? Fazer as pessoas entenderem a verdade, como ela é. É verdade, tem que estar pronto para isso. Mas a gente está tão ocupado com tanta coisa, né? Com as práticas religiosas, com tanta distração, como você falou, as igrejas colocam na nossa cabeça, tanta distração, que a gente não busca conhecer de fato, saber responder umas perguntas como essa, que são necessárias. A gente está distraído no meio religioso. A gente está um bando de religiosos distraídos, né, com aquilo. É o que é muito lamentável hoje em dia, porque a maioria das igrejas estão só distraindo os membros. E uma outra coisa que eu gosto muito também de falar é que, assim, falo muito para os meus amigos, cara, eu acho que você tem que conhecer a verdade. Ele, que verdade? Eu fiz a verdade, cara, a verdade só existe uma. Sobre qualquer assunto, uma verdade, ela é uma verdade e sempre foi. Porque uma verdade não era mentira e se tornou verdade. Não, uma verdade ela sempre foi uma verdade independente da história, da linha do tempo, da nossa cultura, a verdade sempre existiu. Aí eu cito para eles o exemplo, olha, vamos falar aqui de uma coisa. Na Idade Média, as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo. Mas a verdade sempre existiu. E qual era a verdade? O Sol é o centro da nossa galáxia e não a Terra. Então, embora naquele período eles achavam que era diferente, mas a verdade sempre existia. Naquela época o Sol já era o centro do universo. Então, uma verdade precisa ser descoberta. Então, o verdadeiro Deus e o verdadeiro Jesus Cristo precisa ser descoberto pelas pessoas, né? E muitas vezes essa verdade não é falada em algumas religiões, não é dita nas religiões. Então as pessoas têm uma falsa sensação que Deus é outra coisa. Falta o interesse de buscar também, né? Fica aquilo por aquilo e tá tudo certo. Interesse, né, pastor? É muito importante. Porque quando eu quero descobrir uma verdade, eu vou atrás. Descubro alguma coisa, mas aquilo não me satisfaz. Poxa, está faltando algo aqui ainda. Eu vou atrás, eu continuo. E é interessante isso aí, porque quando eu estava indo em algumas igrejas, foi minha esposa que me levou. E eu lembro-me que eu entrava e escutava a palavra. Eu gostava, mas eu dizia, mas eu quero mais do que isso. Eu não sei o porquê, mas eu acho que eu ainda não estou no centro daquilo que eu gostaria de estar. Até que eu comecei a ouvir a verdadeira palavra. Eu acho que está na busca, literalmente na busca da verdade. Porque eu nunca vi alguém com sede de alguma coisa, literalmente, com sede de Deus, e Deus não se manifestará a ele. É impossível isso. Senhor, eu estou com sede de ti. Aí Deus vai olhar lá de cima, vai estar com um copo de água na mão e vai falar bem assim, tá bom, beleza. Não.
Só que Deus precisa ver que essa sede que eu estou aqui embaixo, falando para ele, que ele está lá em cima, falando para ele, ó, estou com sede do Senhor. Ou ele aqui mesmo do meu lado. Deus vai ver pela minha insistência se é sede ou se é emoção. A definição ali de sede verdadeira e de emoção vai acontecer com o tempo. O tempo, ele mostra tudo. Se eu realmente quero descobrir ou se realmente eu estou só emocionado. Aquilo dali foi só aquele momento, foi um desejo passageiro. Então, tudo depende do tempo. Se você persistir. Agora, se você pegar qualquer verdade que você acha que é verdade, né? Qualquer coisa, melhor dizendo, você acha que é verdade, e lá no fundo você sabe que não é. Sim. Mas você agarrou porque você não quer buscar mais. Ficou difícil. Não desejou mais. Mas quando eu desejo, e eu desejo, esse desejo se transforma em paixão. Essa paixão, ela se transforma num negócio quente dentro da gente. E a gente vai a todo custo buscar aquilo dali até que encontra. E a própria Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós. É uma promessa de Deus. Por isso que eu estou dizendo, é impossível uma pessoa que deseja buscar a Deus, achar uma verdade, e ele não achar. Ele realmente deseja. Agora, a emoção, a maioria tem. Busca um pouquinho, daqui a pouco para, acabou. E é esse o maior problema da humanidade. Né? Não seja o teu problema aí. Você está assim, meu amigo. Você está assim, minha amiga. Se agarrando em qualquer coisa. Não persistindo em achar a verdade, em buscar a Deus. Porque Deus, Ele prometeu. Eu vou repetir para você. Buscar-me-eis e me achareis quando. Olha aí o quando. Condição. É uma condição. Quando você estiver me buscando de todo o teu coração. E esse todo o teu coração aí é com persistência. Né? Não vou sossegar até eu me encontrar. Eu acho que você está falando é muito importante, pastor, porque é exatamente o que a maioria das igrejas, não só de cunho evangélico cristão, outras doutrinas também fazem, trabalham o lado emocional das pessoas. Sabe, às vezes é uma igreja com em louvores muito bonito, é todo mundo chorando, sabe? Mas às vezes não é um avivamento, aquilo ali é um grupo de pessoas emocionadas realmente. E foi isso que eu falei para vocês que eu vivi no espiritismo. Eu achava aquilo legal, mas faltava alguma coisa. Faltava, tinha algum espaço ali vazio em mim. Alguma coisa é tanto que eu saí de lá. E quando o verdadeiro Deus apareceu, foi quando eu realmente procurei por ele, aí a coisa se preencheu por completo. E você sabe que é a verdade naquele momento. Porque não tem como não saber. Quando Deus se revela, você sabe. Porque muita gente faz isso, né? Nossa. Mas quando eu vou saber, calma, você vai saber quando Não tem como não saber. Que palavra. Você vai saber quando é verdade, porque aquilo é avassalador. Você vai no chão, você cai de joelho, você chora, você sente, seu corpo treme todo e não é só uma emoção. Aquilo transforma. É tanto que eu passei anos no espiritismo e nunca larguei um vício que eu tinha muito grande. Né? Eu não tenho problema em dizer para ninguém hoje que eu fui viciado em ser usuário de maconha há muitos anos. E eu falava para as pessoas, eu nunca vou largar isso. Nunca vou largar. Vixe, quantas vezes eu falei. E quando eu conheci o Senhor de verdade, para valer, demonstrou, filho, você não precisa. Eita. Você precisa de mim. Nossa, e eu fiquei com aquele impacto, eu olhava para aquilo, me via fazendo aquilo e eu falou, eu não preciso disso realmente, eu não preciso. Eu queria estar com o Senhor e às vezes tinha fumado e falei, nossa, que vergonha, cara, como é que eu vou me apresentar para o Senhor drogado? Não, tá errado. Então, assim, foi aí que eu percebi que era verdade. Eu fiz, nossa, e as pessoas até hoje não conseguem. Eu falei, pô, Jimmy, tu largou mesmo, larguei, cara. Não faz isso. Eu estou muito bem assim. Graças a Deus. Glória a Deus. Você Glória notou a a Deus. emoção.
só que é uma emoção diferente. É algo intrínseco mesmo. É algo que a gente sente quando a pessoa fala. Quando ele disse agora há pouco, nossa, eu descobri, eu caí de joelhos. Eu senti algo diferente na minha vida. Eu lembrei da passagem que Jesus tinha ressuscitado e apareceu para aqueles 2 discípulos no caminho para Emaús. Aqui tem 3 discípulos, nem mais você que está assistindo. Jesus apareceu para eles e começou a conversar com eles. E eles estavam sentindo algo diferente, mas na hora, a mente deles estava em outro lugar, mas o coração deles estava sentindo algo diferente. Eles foram notar depois. Quando Jesus desapareceu deles, a Bíblia diz que ele desapareceu, literalmente. Aí eles falaram, peraí, quando ele falava com a gente estava prestando atenção em outra coisa, mas agora eu estou lembrando que o meu coração ardia. Você vai sentir algo diferente que você nunca sentiu na sua vida quando tiver esse encontro com Jesus. É algo indescritível, é só você sentindo. A Bíblia diz, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não aqui, nem subiu ao coração do homem, são essas coisas que está preparado para todos aqueles que amam a Deus. Então, só você sentindo, naquele momento que você está sentindo, você vai pensar assim, nada no mundo supera isso aqui. Não é verdade, André? Não tem, Tinha alguma coisa melhor do que isso aí? Não tem nada se compara assim. Eu vou te falar assim, eu tive muito contato com pessoas que foram usuárias e são até hoje, e elas têm essa busca, porque a droga, ela te dá aquela felicidade momentânea, ela te dá um pico de felicidade. Eu falo para eles, olha, cara, eu já usei outras drogas também, me livrei de todas, graças a Deus. Eu falo para os meus amigos, tento dar um testemunho ali próximo, na mesma linguagem com eles. Eu até falo assim, irmão, não tem barato melhor do que Jesus Cristo. Você não vai encontrar em lugar nenhum, não é nenhuma dessas drogas, cara. Quando eu olho, até me arrepio quando eu falo sobre isso. Eu falo, é genuíno, é como se fosse uma água, assim, que eu tô aqui para você. Olha, bebi uma água, essa água é tão boa, mas você nunca bebeu. Então, assim, eu vou dar o meu testemunho sobre beber dessa água, mas você só vai saber no dia que você beber a água. Meu Deus! No dia que você beber essa água, é que você vai saber. E eu falo para eles, irmão, eu tô falando aqui para você de algo que transformou a minha vida, mas você só vai saber no dia que você experimentar, se permitir experimentar. Como você um dia se permitiu experimentar essa droga. Mas você vai conhecer algo verdadeiro agora. Algo que realmente vai te preencher. Algo que vai te saciar. E Jesus Cristo é o nosso combustível, né? O amor por ele é um combustível. Hoje não tem dificuldade no mundo que eu não consiga passar. Não há nada, pode vir o que for. Eu passo por cima, que eu tô com ele. Então, assim, eu percebo que tudo que eu passei lá atrás foi para chegar ao momento que eu estou hoje. Olha. Assim, eu não lamento as dificuldades que eu passei. Realmente, Jesus me colocou naqueles momentos muito difíceis para eu conhecer a verdade que estava nele. E, graças a Deus, eu não desisti. E eu tento falar isso para as pessoas. E hoje eu vejo um movimento na minha família. Nossa, gente, isso é uma coisa incrível. Uma família completamente desgarrada. Meus irmãos também estavam no mundo. Meus pais também viviam no mundo. E hoje vê-los vindo para o Evangelho, uma coisa assim indescritível. É muito poderoso o que Jesus faz nas nossas vidas. No começo eu estava sozinho. Eu era chamado de, agora tá querendo virar crente, vai ser pastorzinho, sabe? Aquelas coisas irônicas. Falavam com um tom de repúdio, de ironia, né? Deboche. Muitas vezes eu era colocado como trouxa, como um cara que deixava as coisas acontecer. Muitas vezes tinha uma injustiça e eu não queria ir para o combate. Eu dizia, Senhor, eu estou sendo colocado agora como alvo, mas eu sei que a justiça é tua, Senhor. Eu não vou fazer nada, eu vou deixar passar. Daqui a algum tempo a verdade vai aparecer. Às vezes demorava 2 anos. Aparecia. Quando aparecia, obrigado, Senhor. A justiça apareceu, difamaram contra mim, e o Senhor mostrou a verdade, tá tudo bem.
E essas pessoas hoje estão vindo agora para Cristo, né? Apontaram o dedo, que falaram, e hoje falam, poxa, eu estava vivendo para a verdade. O Senhor recebe qualquer um de braços abertos. Se ela quer, o Senhor abre as portas, abre os braços e recebe com muito carinho. E o poder que Deus tem a transformação, como o pastor falou, né? É a transformação. Porque sem Jesus Cristo é impossível. Tanto lá atrás, eu ia para qualquer um que eu ia, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Sempre falava isso. Jesus, quando apareceu na minha vida, ele botou tudo de cabeça para baixo. Glórias a Deus. Peraí, deixa eu te mostrar uma coisa. Que coisa boa de ouvir isso aí. E sem Jesus não há transformação, realmente. Não há transformação, é verdade. Nossa, eu adoro ouvir esses testemunhos, porque eu lembro do meu dia de conversão. Ai, que sensação mais maravilhosa, que coisa transformadora mesmo. Não tem como a pessoa não saber de fato que ali está acontecendo uma transformação na tua vida. É muito top, é muito de você estar vazio, porque eu estava completamente vazia e aquele amor me preencheu de uma forma tão louca. Eu lembro de ficar falando, meu Deus, por que eu não te busquei antes? Por que eu nunca senti isso antes? Eu ficava nisso, por que eu não busquei antes? Por que eu não me entreguei antes? Eu ficava nesse looping, assim, porque, nossa, estava muito extraordinário. É muito transformador. E é maravilhoso ver o cuidado de Deus e o que Ele faz a partir da nossa vida, né? Porque a nossa vida ali é um start. A gente passou, porque a gente precisava crescer. Deus precisava se revelar da forma que a gente ia entender e ver que era Ele na nossa vida, que é Ele que está cuidando a partir de agora. E que através da nossa vida, outras vidas vão chegar também até Ele. Então, olha que coisa linda. A sua família vindo agora, conhecendo a Deus. Pessoas que riam da gente, né? Começa a ver Deus na nossa vida e fala, olha, isso daí não é brincadeira, não. Isso daí funciona. Esse Deus é de verdade. Ele transforma mesmo. Então, a gente tem que ser esse testemunho vivo, né? Mostrar às pessoas, precisam ver mesmo essa transformação. Exato. Eu acho que não tem poder maior do que você ser o exemplo. Eu vou falar aqui que eu posso falar mil coisas bonitas para você. Mas quando eu sou o exemplo, a coisa muda completamente. Sabe? Foram anos conversando com essas pessoas próximas a mim, mas foi deixando de usar droga, foi sendo uma pessoa mais paciente, foi acertando mais com meu filho, foi colocando Jesus em primeiro lugar. E demorou muito tempo para essas pessoas perceberem que existia uma transformação ali. Ou seja, eu precisei me tornar o exemplo para elas perceberem que de fato houve uma transformação e que não era fake, não ia durar, isso é cena, vai durar uma semana. Daqui a pouco o André aparece aí fumando de novo, aparece fazendo aquelas mesmas coisas. Não aconteceu nem aconteceu. Glória a Deus! Isso é muito poderoso, né? E o cristão tem que também entender uma coisa que eu gosto de falar para os meus amigos. E muitos falam assim, mas Jimmy, olha a vida que eu tenho. Tu acha que esse Deus vai aceitar do jeito que eu sou? Não, Deus aceita as pessoas do jeito que elas estão. Você pode estar sujo como for. A partir do momento que você aceita, aí começa o processo de transformação. É quando a gente percebe que Jesus entrou em cena, quando há transformação, porque você vai querer deixar de fazer o que você faz de errado. Uma transformação, você não encontrou a verdade, porque a verdade ela te constrange. Era o que eu falei aqui há minutos atrás. Eu me olhava com um cigarro na mão, olhava para aquilo uma hora e dizia, o que eu tô fazendo, meu? Não era, por exemplo, não era minha mãe falando, menino, deixa de fazer isso, que aí o jovem vai fazer mais, né? Aí minha mãe tá doida, fica enchendo meu saco, eu vou fumar aqui. Então, assim, não foi, era eu comigo mesmo, entendeu? Eu olhava assim e falei assim, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo comigo, mano? Eu fiz, Senhor, não tá errado. Então, esse é o processo. Assim, quando a gente conhece a Bíblia e percebe que as pessoas que andaram com Jesus e aceitaram Jesus tiveram uma vida tão errada quanto a minha, ou quanto a sua, quanto a de tantas pessoas, você percebe que Deus vai buscar as figuras mais malucas que existem por aí, sabe? São esses que, quando conhecem a Jesus, vivem ele de uma forma muito intensa. É aqueles que vão para o frontline, vão para a linha de frente, lutar pelo evangelho. Entendeu? Querer mostrar a verdade para as pessoas. Então, assim, eu não vou morrer satisfeito se eu não continuar trabalhando pelo Senhor e que os nossos canais cresçam,
a palavra do Senhor corra aí ao mundo afora. A gente já vê avivamentos em países hoje que são de cunho islâmico, né? Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa e um pessoal que anda fugindo do Irão, do Iraque, desses países, né? Um pastor alemão, uma igreja lá anda recebendo essas pessoas e eles fazendo um processo de evangelização, e a família desse pessoal é perseguida nos países de origem, né? Eles aceitam a Jesus e vocês sabem que nesses países de cunho islâmico eles são deserdados, perdem os direitos todos e a família é perseguida mesmo, sabe? Então, assim, dependendo do país, pena de morte. Tá, pena de morte. Coisas horríveis, coisas horríveis. Então, assim, o cristão ele tem que conhecer a palavra, se preparar, utilizar todas as ferramentas que o Senhor disponibiliza para nós, que é a própria palavra, e cair em campo, em guerra, que a vida não é um mar de rosas, não. A vida, o relacionamento com Deus é muito bom e muito perfeito. Mas o cristão, ele é feito para o combate. Às vezes a gente quer fugir, né? Ai, meu Deus. O cristão é feito para o combate. Não, eu vou aceitar Jesus para minha vida ficar tranquila. A sua vida está tranquila. Questione o seu cristianismo aí, como você crê, porque o cristão tem que viver um bom combate. E é interessante quando você falou que Jesus escolhe a maioria das vezes aquelas pessoas doidas, né? Que mais maluquice que tem. Aqueles que têm mais pecado. Está escrito assim, olha, onde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado houve de uma maneira muito grande, superabundou a graça de Deus. O que quer dizer isso? Se eu sei que eu pequei muito, eu dou mais valor ao meu perdão. Porque muito é perdoado, muito é grato. Tem até uma parábola. Que pouco é perdoado, eu não tinha muito pecado mesmo, então estava tranquilo. Mas aquele que, como nós, pode reparar, esses que foi muito mais perdoado, são doidos, eles saem por aí, igual louco da cabeça, pregando o evangelho, querendo fazer mais. Ele é muito grato a Deus e o que ele recebeu, ele sabe que ele estava indo para o fundo do abismo. De repente, o Senhor Deus tirou ele de uma mão poderosa, arrancou todos os pecados, limpou, passou o sangue de Jesus Cristo, perdoou tudo, não sobrou nada. Aí o camarada olha para ele assim e fala, eu não sou digno. O Senhor Deus fez isso comigo. Olha o que o apóstolo São Paulo fez. O maior de todos os apóstolos era o maior pecador. E é ele que escreveu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na verdade, ali ele estava falando dele e de todos aqueles que estavam semelhantes a ele. Ele matou, ele fez coisas terríveis, ele perseguiu os cristãos. Mas quando ele recebeu uma transformação, ainda que ele estivesse fazendo isso pensando que estava fazendo certo, mas quando ele recebeu uma transformação, ele foi grato a Deus para sempre. Isso é o que acontece com a gente, os loucos, os mais doidos. Eu disse para a Bárbara esses dias atrás que Deus não gosta muito de pessoas certinhas, não. Deus gosta daquele camarada doido, no bom sentido. É verdade. Aquela pessoa assim que não vê barreira, e se vê, vá para o joelho. E, Senhor, eu vou ultrapassar essa barreira, né? O que o Senhor fez por mim vale a pena. Vale a pena. Eu sou muito grato a Ti. Então, são essas pessoas que fazem com que o Evangelho, ele prossiga. Você, quem você é? Você já descobriu quem você é? Você é aquela pessoa que está aí quieta, parada. Você está sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida? Ou você está como a gente aqui, ó, doido para ser uma bomba atômica nas mãos de Deus, fazer as coisas para Deus na última hora? Se você está assim, a primeira coisa que você deve fazer é compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, porque isso vai despertar algo dentro deles. Se eles ainda não receberam uma transformação
e estão dentro da igreja, estão dentro do templo, estão congregando ou não, eles vão ouvir e ver essa mensagem e vão pensar assim: eu preciso estar como o André, como a Bárbara, eu preciso estar com esse povo. O que eu faço para ter esse fogo dentro do meu coração? Né? Mande o link, já se inscreva no nosso canal, né? Passe esse vídeo para quem você ama. Porque o único objetivo nosso é que o evangelho seja propagado. Esse é o único objetivo de nós três aqui, nesse exato momento. Não existe outro. Nós não queremos fama, nós não queremos dinheiro, nós queremos. Jesus Cristo falou: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E você compartilhando esse vídeo possa nascer no coração de milhares de pessoas esse desejo de fazer a obra de Deus. Amém. Não pode dar desculpas, né? Porque sabe o que acontece também, Bárbara? As pessoas às vezes vivem no mundo delas, do trabalho e da busca incessante pelo dinheiro, às vezes por uma preocupação genuína de prover a família. E eu passei por isso. Foi em que momento? Eu estava aqui em Portugal, eu tinha perdido tudo, Covid, posto tudo abaixo, fui trabalhar numa fábrica. Mas eu já estava vivendo o evangelho, já tinha começado, né? Já estava lá na Batista, já tinha conhecido o pessoal, já tinha sido batizado. Mas eu precisava trabalhar, minha mulher estava sem trabalho. Então, uma hora eu percebi que cara, eu tenho que trabalhar mais, a minha esposa está sem emprego. Aí eu, sem querer, fui deixando o trabalho, né, pro evangelho um pouco de lado nesse momento. Um cristão passa por vários momentos, ele aceita, mas fica ali naquela roleta russa. E eu me lembro que um amigo meu falou assim para mim, já convertido de muitos anos, inclusive é português, é o padrinho do meu filho. E ele falava assim, ele me chama de Jimmy, né? Falou: Jimmy, você tá trabalhando muito, cara. Não esqueça de trabalhar pelo Senhor. Você já conheceu o Senhor. E às vezes eu falava assim: Zé, você tá maluco, Zé? Vai faltar comida na minha casa, mano. Eu não posso. Mas, mano, a igreja, os seus irmãos lá estão precisando de você. Você precisa trabalhar agora. Só tá indo um domingo. E uma hora eu parei pra pensar. Ele olhou pra mim e falou: Jimmy, em oração. Deus vai prover, ele não vai deixar de faltar nada. Ele já te deixou faltar alguma vez? Quando você mais precisou, ele não estava lá, ele vai prover de novo. Eu já tinha sido convertido, né? Eu estava naquele processo ainda. Eu fiz, puxa, afinal, realmente eu estou gastando 80% da minha semana, trabalho numa fábrica, tornou só 20% o Senhor. Peraí, eu fui começando a botar um pé no freio no trabalho e voltando para a igreja de novo. Aí sabe o que aconteceu? Me apareceu um outro trabalho. Eu passei a gastar menos horas no trabalho, ganhava mais. Só Como Deus vai. então, a gente, tudo isso para dizer a você que está aí do outro lado é que confiar é uma arma muito poderosa. Confiar no Senhor. Porque eu fiz, espera aí, Senhor, eu realmente estou sendo incrédulo aqui, estou querendo só de novo dinheiro, fiz para prover minha família, esquecendo do Senhor. Me ajuda com o trabalho, Senhor, me ajuda a trabalhar com pessoas que são cristãs, me tira desse meio tanto sacrifício, pessoas que são muito duras, Senhor, me põe um trabalho melhor, de joelhos, com aquela fé genuína. E apareceu, sempre aparecerá. Quando o pedido ele é genuíno, com amor, feito com fé, com a verdade, aparece. Então, assim, é um testemunho de que não há situação nenhuma no mundo que o Senhor não possa reverter. Glórias a Deus. Finalizamos já com essa chave, com essa frase maravilhosa, com chave de ouro, né? Muito obrigado pela participação aqui. A gente que agradece. Fiquem atentos vocês aí ao canal Fonte. Né? Vão vir coisas maravilhosas aí pela frente. Amém. Aproveita e já deixa aí o teu canal também. De toda forma, o canal do André, as redes sociais dele vão estar na descrição desse vídeo. E já faz aí o convite pro pessoal ir lá conhecer teu canal também. E a rádio. Obrigado, vamos fazer o jabá, como dizia o eu tenho um canal, chama Jesus é Real. A gente fala um pouco sobre o evangelho, tem testemunhos, tem entrevistas. Também tenho a Rádio Resistência, que são mais 2 amigos cristãos, que a gente tem
programas sobre renovação da fé. Um está lá nos Estados Unidos, que é o Gino Gurrichat, ele faz também um trabalho maravilhoso. Tem um ministério chamado Jesus é Deus e a Videira. Tem também o José, que tem o Ministério Cristo no Porto, ao qual eu faço parte também. Também grava programas, grava podcast para rádio. E assim, são bênçãos maravilhosas que quem quiser também pode desfrutar, e estamos aqui para enaltecer o Senhor. Amém. E o Evangelho vai mundo afora. Amém. Pelas Em nossas nome de mãos e Jesus. pelas nossas palavras. Amém, em nome de Jesus. André, muito obrigada por ter vindo agradeço. aqui e trazer tanta palavra pra gente, para edificar, fortalecer a nossa fé e trazer palavra também para fortalecer, né, nos ouvindo e que se sentem aí vazias ou perdidas. Muito obrigada, e todos esses canais que o André falou vão estar na descrição desse vídeo. Já compartilha também para quem você conhece, manda nos grupos aí de WhatsApp para que as pessoas sejam edificadas através desse vídeo. Pastor, também muito obrigada a você por estar aqui hoje com a gente. A tua presença é sempre maravilhosa, é verdade. O nosso professor, pastor, uma bênção. Para mim é sempre um prazer. Eu tenho um vídeo, canal, como é que é o nome, André? Jesus é Real. Tem um vídeo meu lá, não tem? Tem mais que um. Você tem 2? Tem um podcast com vocês e tem um outro que eu botei em 3 partes. Tem a Bárbara também. Tem a Bárbara. A Bárbara também tá lá. Olha aí, ó. Tem muita coisa para o pessoal aí se deleitar, assistir e se inspirar, né, na palavra do Senhor. Amém. E André, nesse canal, A Fonte, nós temos pessoas dos Estados Unidos, do Brasil, da Espanha e daqui de Portugal. O Senhor está trabalhando a sério, né? Ainda temos poucos inscritos ainda, mas está aumentando. Sim. Cada vez mais, devagarzinho. Como de forma, eu falo também com os meus colegas isso, o trabalho tem que ser orgânico, que é o quê? Indo devagarinho, mas com força, com poder, uma coisa verdadeira, genuína, para que as pessoas realmente sejam impactadas, não sejam só um número. Não sejam só um número, mas aquele avivamento esteja presente. Para mim, sempre foi um prazer. Na verdade, eu que agradeço. Obrigado, André. O André que está fazendo bacharel em teologia na FACIX. Nós temos alunos da FACIX, estão inscritos no nosso podcast. Olha aí, ele é aluno também. Bárbara é aluna. Daqui uns dias nós vamos estar montando um curso de teologia daquele que o André sabe montar aqui para Portugal, né, André? É para o mundo todo. Basta né? Falar português. Mas como ela fala espanhol, ela fala espanhol também. Ela fala espanhol e ela poderia despedir em espanhol, né? Ah, não, pastor. Por favor, Se você falar comigo, pastor, aí você despede comigo também em espanhol. Porque tu quieres que eu hablo contigo. Olha aí, André. Se puede hablar. Sim, você pode. Ela só falou isso. Olha, pastor, cheio de me pegar assim, de última hora. E eu fico morrendo de vergonha. Mas olha, depois a gente fala espanhol. Eu vou me despedir ela já. Fala fluente. O pastor também fala fluente. Não, perto dela nem... Bom, gente, muito obrigada por estar até agora aqui com a gente. Um beijo, fica com Deus e encaminha esse vídeo aí para alguém. Tchau. Tchau. Tchau.